Graça e paz. Mais uma vez voltamos aqui para juntos meditarmos um pouco mais das Sagradas Letras, sabendo que a Bíblia Sagrada é fonte de vida, a Palavra de Deus, ela é arma de guerra, porque ela nos dá as estratégias para vencer as adversidades, todas as situações em contrário e o Senhor ser glorificado. Eu gostaria de falar sobre, nesta oportunidade, recebendo de Deus forças para continuar. E o texto referência está no livro de Atos, capítulo 23. Atos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Hoje eu não vou falar muitos versículos, só muito poucos. Que diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, e este lado dele é o lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Na caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então dar prosseguimento à jornada da vida que estamos enfrentando. A gente tem que parar. O próprio Deus, na criação de tudo, no sétimo dia ele descansou. Então, nós precisamos parar. Se a gente não para por bem, a gente para por mal, às vezes. E eu já passei por situações nesse naipe. E eu trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo a outra, não parava. E aí eu fiquei doente, tive que parar. Então, não pare por enfermidade. Pare respeitando os limites do seu corpo. Porque senão eu acabo pecando contra o meu corpo. Eu não peco contra Deus, eu peco contra o meu corpo. E se eu peco contra o meu corpo, eu também peco contra Deus, porque Deus me deu, Deus me fez, mas Ele me deu a capacidade de discernir o meu potencial de energia que eu posso consumi-la. E muitas vezes essa parada ela não é intencional. São situações que se levantam como barreira para nos parar um pouco. Barreira essa, e às vezes ela é chamada de enfermidade, que nos interrompe para tratarmos da saúde. Barreira essa chamada desemprego, onde interrompemos os projetos até conseguirmos outro emprego, uma outra oportunidade de trabalho, ou outras crises circunstanciais que surgem, nós temos que parar para vencer os momentos de crise, para a gente dar prosseguimento naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente tem projetado. Barreira essa chamada de tempo oportuno para a reflexão, para renovar a vida e recomeçar uma nova etapa de uma forma diferente, de maneira diferente. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo um momento semelhante. Muita dificuldade. A perseguição contra o ministério dele se tornou tão forte que ele foi preso e desta vez parecia que seria o fim dele. Ele estava na sua mente e disse: agora acho que não vai ter jeito. Paulo já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que eles queriam fazer com ele. Neste momento descrito, no texto que nós lemos, Paulo estava sozinho em uma cela fria, escura, em uma fortaleza. Talvez aquela fosse a sua última noite de vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém dos interesses políticos dos romanos e dos judeus. Mas Paulo soube se aproveitar disso usando a sua cidadania romana. Ele foi estratégico, visto que os judeus já tinham decidido matá-lo.
Na verdade, o apóstolo Paulo sabia que a sua vida não estava especificamente nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus. Estava lá na fortaleza e disse, bom, minha vida está na mão dele. Se for para morrer, eu vou morrer, porque minha vida pertence a ele. Paulo estava preparado para morrer, porque ele tinha Cristo no seu coração, tinha certeza de quem ele era e de quem Deus era para a vida dele. Ele sabia que se a situação não se revertesse, ele morreria mesmo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse momento que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. Certamente você já tenha passado por dias assim, dias que parece que não tem mais saída, é o fim, não vai dar mais jeito, perdi tudo, vai acabar tudo, vou morrer, não vai ter mais solução. São momentos em que não sabemos se teremos forças para continuar. O coração precisa de esperança para viver. Vamos refletir nas palavras deste versículo e ver como Jesus fortalece o coração do homem quando ele mais precisa. Primeira coisa, Jesus ele estava bem ao lado de Paulo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, está lá no versículo 11. Pondo-se ao lado dele. Bem no meio da noite, quando Paulo estava sozinho na escuridão, úmida do calabouço, Paulo sente uma presença diferente com ele, dentro dele. Que coisa que eu estou sentindo está diferente. O Senhor Jesus, a quem Paulo conheceu no caminho de Damasco, apareceu novamente para ele, mas agora ele estava de uma situação diferente. No caminho de Damasco, Paulo não conhecia Jesus e agora Paulo já estava na condição de servir ao Mestre Jesus. E ali a circunstância era diferente. O Senhor não estava ali para repreendê-lo. Jesus estava ali para socorrê-lo. Jesus estava ali para renovar as forças de Paulo. É interessante que Jesus não ficou à sua frente. Jesus não ficou acima dele. Jesus preferiu estar ao lado dele. Com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro. Coisa maravilhosa é servir a esse Deus poderoso. Isso é próprio da pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus para se tornar humano e morrer pelos pecadores. Lá está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim, versículo 6, 2 versículos, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Esse é Jesus. Ei, Jesus ele está contigo o tempo todo. Se você sabe quem ele está com você o tempo todo. Mas quando você mais precisa, aí ele vai se colocar ao seu lado. Isaías capítulo 43, versículo 2 é assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, lado a lado. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Por quê? Porque ele está ao nosso lado. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque ele está ao nosso lado. Jesus, nas horas difíceis, nas horas mais difíceis, ele está mais perto ainda para nos ajudar. Ele fica ao nosso lado. É importante você sentir a presença dele ao seu lado, para apoiar você, para renovar suas forças, para dizer para você, eu estou com você. Jesus fala para Paulo, dizendo para ele, coragem. E é o que falta no momento da adversidade, é que nos falta no momento
que nós nos sentimos impotentes diante da situação, nos falta coragem. E a primeira coisa que eu preciso adquirir é a coragem. E Deus, através de Jesus, diz para ele, Paulo, coragem. Use agora a sua coragem. Porque Deus deu uma palavra para ele, Paulo reconheceu aquela voz firme e suave. Talvez ele tenha sentido algo como um calor do hálito do Senhor falando ao seu ouvido, coragem. Que som maravilhoso não deve ter sido para Paulo ouvir essa voz, coragem, Paulo, coragem. A voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, naquele momento estava lhe dando uma ordem para que ele tivesse coragem. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante com um balão de ar que estufa com o sopro. Na sua alma se recompôs ao sentir que ele não estava sozinho. É coisa maravilhosa quando percebemos que nós não estamos sozinhos. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. Saiba que uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a sua vida. Paulo ouviu uma palavra, diz coragem. Paulo mudou a sua forma de sentir aquele momento, alguma coisa aqueceu a sua alma, e aí ele prosseguiu, dispôs de modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças lá em Roma. Nós precisamos, saiba, Paulo teve a força que ele precisava. Saiba que uma só palavra de Jesus, ele é o suficiente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por isso, o que precisamos para ter as forças renovadas é ouvir a voz do Senhor. Você já ouviu a voz de Deus em seu coração? Ore e peça para que o Espírito Santo fale com você, te oriente, renove as suas forças e você possa ouvir no momento do seu medo, do seu pavor, você possa ouvir a voz bem ecoando no seu ouvido, dizer assim, coragem. Terceira coisa, Jesus garantiu a Paulo que ele ia continuar a jornada. Por que Deus disse isso para Paulo? Porque Paulo assumiu a palavra, ele absorveu a palavra e se posicionou diferente, e aí o Senhor prosseguiu, garantindo a Paulo que ele ia continuar a jornada. Ei, se você quiser continuar a jornada na sua vida, você não vai conseguir se você estiver com medo, se você estiver amedrontado, se você estiver apavorado. Você precisa ter coragem. E aí, como Deus vai dizer para você prosseguir se você não tem coragem de sair do seu lugar? Olha só, versículo 11 ele diz assim, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar o testemunho de sua conversão. Por isso, Paulo foi preso. Jesus garantiu a Paulo que aquela noite não seria a última noite da sua vida, da vida dele. Ele continuaria com o seu trabalho, com o seu ministério, com a sua função, pregando, anunciando as boas novas. Ei, tenha coragem e creia que essa não será a última noite da sua vida. Da mesma maneira que Jesus o ajudou quando começou o seu ministério, assim seria até o fim.
Jesus esteve com ele até o fim da vida dele. O Senhor Jesus apontou para Paulo que ele iria pregar o evangelho em Roma. Talvez Paulo nunca tivesse imaginado que chegaria tão longe. A promessa de Jesus se cumpriu. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus. E ele foi protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Em sua caminhada até Roma, Paulo testemunhou para o governador Félix. Isso sem contar, antes de chegar a Roma, o livramento que Deus deu quando aquele navio que ele estava como prisioneiro naufragou. Deus lhe deu o livramento. Deus estava com ele estava tendo coragem. Não se vive sem coragem. Quem está com medo não vive, foge, se esconde, não sabe para onde vai, se sente ameaçado por tudo e por todo, por qualquer tipo de voz ou olhar, se sente ameaçado. Você precisa ter coragem. Finalmente, Paulo chegou a Roma, onde teve a oportunidade de pregar. Paulo teve uma vida normal e por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Ele alugou a casa e ficou lá 2 anos, onde ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 28, versículo 30, 31, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ei, Jesus tem um plano de paz para você. E se você tiver o propósito dele em sua vida, ele garante a vitória. Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um versículo conhecido por muitos, diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, saia dessa esfera do medo. Tenha coragem. A sua vida não prosseguirá nos seus pensamentos, você não terá sonhos, você não terá a ousadia de planejar se você mantiver-se na esfera do medo. Tenha coragem. Assim como Jesus mostrou para Paulo o que queria dele, também ele pode revelar a você o que ele quer de você. Então viva na dependência de Deus pela fé. Efésios capítulo 33, versículo 20, Efésios 3, 20, assim: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, em cada um de nós. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já procurou viver essa vida diferente com Deus, na dependência? Quando você sabe que Deus está com você, sabe que Deus está ao seu lado, sabe que Deus lhe garante a vitória, uma coisa que vai começar a desaparecer de você é o medo. E outra coisa que vai começar a surgir em você é a coragem. E aí você vai ter a visão ampliada, o discernimento vai chegar, a estratégia vai surgir e você vai enfrentar com tranquilidade todas os intempéries, as adversidades e as tempestades da vida. Mas eu preciso ter coragem. Se você procurar viver o propósito de Deus, Deus certamente lhe garantirá a vitória. Jesus, ele nos ajuda a prosseguir. Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se que Jesus está ao seu lado.
Ele fala ao nosso coração, Ele fala ao seu coração, nos dando coragem e garantindo a vitória, mostrando o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Não desanime. Se eu não tiver coragem, Deus não tem como te ajudar. Eu preciso ter coragem. Você precisa ter coragem. Jesus, Ele está com você e vai lhe ajudar. Agora, tenha coragem. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a bênção sobre este teu filho e tua filha. Não sei em que situação e circunstâncias eles estão vivendo, se estão escorados pelo medo, se eles estão fugindo, se eles estão numa fortaleza, num lugar escuro, sombrio, porque eles estão com medo, porque eles não sabem o que fazer, estão reféns da própria situação que estão enfrentando. Mas agora, nesta hora, eu te peço, Senhor, esteja ao lado dele, que ele ao lado dela, e que ela possa ouvir esta palavra aos seus ouvidos, dizendo: coragem, e é hora de prosseguir. Então abençoe o teu filho e a tua filha, pelo precioso nome de Jesus. Eu sou psicanalista clínico, atendo aqui em São José do Calçado, na clínica, no Laboratório Kashima, lá em Bom Jesus do Tabapuana, lá na Clínica Assis. Eu quero, eu posso lhe ajudar. E é fácil me encontrar, não sou difícil. Você me encontra aqui no YouTube, você pode mandar mensagem no comentário, você me encontra no WhatsApp, você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram. Então, não é difícil me encontrar. E eu quero cuidar de você, se você permitir. Outra coisa também, eu sou pastor, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. E para finalizar, eu te peço, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Mensagem Edificante. É só você ter uma letra vermelha, uma palavra em vermelho, inscrever-se, clica ali em cima. Tem uma mãozinha também, que está à sua esquerda, clica ali. Quiser fazer algum comentário, se essa palavra abençoou você, se essa palavra respondeu você, faça isso. É para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade, assim, se Deus permitir. Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. Até lá.